O reino de Deus está dentro de mim. O Filho de Deus, o Cristo, habita em mim. E sua função é manifestar-se como harmonia e paz em todas as vias de minha experiência. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste vídeo, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de despertar espiritual ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário: qual é a grande mentira que o ego nos faz acreditar? Odilson, a nossa grande mentira é a mentira de que, como entidades separadas, nós estamos à parte da vida, separados da vida. Então, a grande mentira da mente é a presença da mente como um elemento que se separa da vida para se ajustar a ela, para compreender o que ela é, para aceitar ou rejeitar ela, como ela acontece. Assim, essa mentira presente é a presença de uma mente que se vê separada da vida, tendo essas ideias sobre ela. E um outro ponto aqui interessante é a ideia de que você está presente como também um elemento separado da vida. Tudo isso é o jogo do próprio ego, da própria mente. A mente lhe dá a ideia, a sugestão, a crença de uma entidade que aqui está presente, que é o eu, esse mim, a pessoa. No pensamento, você jamais duvida da sua própria existência, como sendo alguém, como sendo uma pessoa, como sendo uma entidade presente, vendo outras pessoas, vendo a vida acontecendo, tendo uma mente particular, pessoal, uma consciência individual. Então, qual é a grande mentira do ego? É a ilusão de sua própria existência como uma entidade à parte, como uma entidade separada. A presença da realidade é a presença da vida. E nela não existe esse eu. Portanto, quando é que esse eu surge? De que forma ele aparece? Qual é o seu modo de surgimento, aparição e atuação? A resposta para essa pergunta é basicamente muito simples, mas paradoxalmente de uma complexidade que requer uma profunda investigação para compreendermos isso. A presença do eu, do ego, é a própria presença da mente, desta mente, programada para ser assim, que carrega esse movimento. E o elemento principal aqui é a presença do pensamento.
Portanto, a resposta é a presença do pensamento. É a presença desse pensador, desse experimentador, desta entidade que se separa da vida. Agora, reparem toda a nossa dificuldade. Ela aqui reside em que esse elemento que investiga essa questão, ele está inteiramente identificado com o problema, se confundindo com o problema. Me refiro à presença da mente, desse instrumento de percepção. A presença da mente é a presença do próprio movimento do pensamento. Mas essa mente, ela se vê como um elemento separado e à parte. Essa dualidade é a própria presença do eu, do ego. E, no entanto, nós precisamos tomar ciência disso. Mas a pergunta é: quem irá tomar ciência disso? Todo o nosso esforço, aplicação, dedicação, para tomar ciência de alguma coisa, é ainda o movimento do interesse, é ainda o movimento do próprio eu, do próprio ego. Só há uma forma de tomarmos ciência da realidade. Essa forma é não interferirmos com o que aqui está presente, nesse instante, se revelando. Assim, observar o movimento do pensamento, tomar ciência de como a mente acontece, sem se envolver com ela, requer a presença de uma atenção sem escolha, sem julgamento, sem avaliação, sem aceitar ou rejeitar o que aqui aparece. Repare, é exatamente isso que nós precisamos para uma real ciência da vida, para uma real ciência da mente, para uma real ciência desta separação entre o eu e o não eu. Isso põe fim a esta mentira. Isso põe fim a essa ilusão. A ilusão de que você é alguém presente e que nesse instante é o experimentador desse momento, que faz com que esse momento seja um momento para uma experiência desse mim, desse alguém. Colocando de uma forma bem simples isso, bem prática, para compreendermos, para percebermos diretamente. Quando você tem um pensamento, a ideia que você tem é de que você está aqui sendo o pensador. É assim que encaramos essa questão do pensar. Alguém presente tendo pensamentos. Isso não é real. Quando você tem um pensamento ou uma série de pensamentos, são pensamentos acontecendo neste cérebro, nesta mente. No entanto, não existe uma entidade aí se separando desses pensamentos, sendo pensador desses pensamentos, no controle desse pensar. A presença do pensamento é apenas um movimento de memória surgindo nesse instante. Quando aprendemos a olhar para essa memória, sem colocar uma identidade presente nela, nesse momento rompemos com a ilusão desse pensador, desse experimentador. Rompemos com a ilusão de que nesse pensar existe alguém realizando isso,
realizando essa coisa. Isso rompe com a ilusão da dualidade, da separação entre o pensador e o pensamento. Mas aqui também nos deparamos com os sentimentos que surgem. Quando você vê alguma coisa ou escuta algo, isso pode provocar uma emoção, o aparecimento de uma sensação que logo pode se transformar numa emoção. No entanto, isso não está acontecendo porque você está produzindo, mas porque o cérebro está reagindo a esse estímulo, ao estímulo do momento. Isso é uma operação, um acontecimento nesse corpo e mente, e não neste mim, neste eu, nesta pessoa, como em geral nós acreditamos. Quando temos a presença de um sentimento, não temos alguém nesse sentir, a não ser que o pensamento surja nos dando a sugestão de alguém que já se separou do sentimento. Isso ocorre dentro da imaginação desse eu. Ele aparece para se ver como o elemento principal da experiência, para se ver como o experimentador dessa experiência, que é esse sentimento, ou emoção, ou pensamento. Então, quando há autoconhecimento, quando há um observar, um escutar, um olhar sem interferir, fica muito claro que aquilo que está presente é só uma aparição, sem uma identidade presente. Esse nosso grande equívoco reside na ilusão desta mente, quando coloca um pensador para esse pensamento. Quando coloca alguém nesse sentimento ou nessa emoção, quando ela surge. Então surge esse eu e a emoção, o que de fato não é real. Porque não há uma separação entre esse que observa a emoção da emoção, esse que observa o pensamento do pensamento. Esse observador é o próprio sentimento. Esse observador é o próprio pensamento. O fato é que não existe esse eu como uma entidade separada. E por que é fundamental essa visão, essa compreensão? Porque quando termina essa separação, o problema termina, o sofrimento termina, o conflito termina. Em geral, você quer se livrar do medo, mas a ideia é de que você está tendo medo, e na verdade, o medo é você. Se fica claro que não há uma separação entre você e o medo, fica muito claro que nada se pode fazer contra o medo, apenas tomar ciência dele. E essa ciência do medo põe fim ao medo. Porque não fica alguém para resistir ao medo, para lutar contra o medo, para tentar fugir do medo, se defender do medo. Então ele se dissolve. Porque não existe tal coisa como esse medo sem o movimento do próprio pensamento em direção ao futuro. Portanto, a presença do medo, desse sentimento, medo, se sustenta em uma projeção do pensamento para o futuro, de uma identidade que acredita estar aqui, temendo aquilo que irá acontecer. Quando esta dualidade desaparece,
porque o pensamento desapareceu. Essa condição ou esta emoção se dissolve. A ilusão que o pensamento cria é a ilusão de uma identidade. Se separa do medo para resistir a ele. A verdade, ela é constatada quando a presença do medo é a presença do próprio eu, e isso é a presença do próprio pensamento se projetando. Quando há esta atenção, esta observação, esta ciência de olhar sem interferir, tudo isso desaparece, tudo isso se dissolve. Toda essa energia antes disponível para esta dualidade e, naturalmente, para esta continuidade do estado, é agora a própria energia da atenção, de um olhar que não interfere. Então isso termina com esta dualidade deste eu e o medo, desta projeção do pensamento para o futuro. Não existe tal coisa como esse futuro. Isso é apenas uma projeção do pensamento para um futuro criado por ele, que é o futuro psicológico. Quando fica presente a ciência de ser, que é a ciência do que está aqui, sem qualquer resistência, nessa ilusão do que deveria ser, de como seria, de como será, é a própria ciência de ser. O fim desta continuidade, desse modelo psicológico do eu, do ego. Isso é o fim para o medo. Isso é o fim para esse sofrimento. Acabamos de colocar aqui para você parte do que o autoconhecimento significa. Na verdade, a grande chave que abre essa porta da compreensão desse eu, desse mim. Descobrir a realidade desse instante sem esse eu é assumir a verdade de uma vida livre do ego e, portanto, livre desta mentira, que é a mentira do eu, que é a mentira de alguém presente como um elemento separado da vida, separado desse momento, separado do que quer que esteja surgindo aqui e agora. E quando não temos mais esta separação, nós temos o fim da confusão, o fim da desordem, o fim do problema. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal, mas antes de ler a pergunta do membro, eu quero dar um rápido recado. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma forma simples de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você pagará o valor normal do produto, mas uma pequena comissão será gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, a pergunta deste membro, mestre, é a seguinte: Mestre, de onde nasce o medo que sentimos? Então, Gilson, esse medo, como já foi colocado, dentro da primeira resposta, nasce do pensamento. É quando o pensamento se projeta. Portanto, a raiz do medo, a base do medo, é a ideia do que deveria ser, que eu não quero. É a ideia do que será, do que acontecerá, do que irá surgir na minha vida, que eu não quero. A presença do medo consiste
nesta separação entre esse eu e o futuro que eu não quero, nesta dualidade, que é a separação entre esse eu, que é o pensador, e o pensamento, que é o futuro, desagradável para mim. Nesta dualidade está presente o medo. Portanto, qual é a raiz do medo? A raiz do medo é a presença do eu. Então, aonde esse medo se sustenta? Na ilusão de uma identidade que está nesse tempo. É como nós temos colocado aqui em diversos vídeos. Existe algo natural que é se afastar de um perigo. Quando você se afasta de um perigo, não é exatamente pelo medo, é por uma razão de inteligência. Esse afastamento do perigo nós podemos chamar de inteligência. É uma qualidade de medo natural. Você chega diante de um precipício e você não se aproxima muito, porque há um receio, um temor, um medo. Em razão da presença de uma inteligência, o afastamento naturalmente acontece. Então nós temos esses assim chamados medos físicos, que na verdade é a presença da inteligência. Um carro vem em sua direção e você se afasta. Para evitar um acidente, você se desvia. Então há um certo temor. Essa é a presença da inteligência. Mas fora esse medo, nós temos a qualidade desse medo psicológico, que é a projeção de um futuro que eu não quero para mim. Nesta qualidade de medo, aquilo que está presente, prevalecendo, não é um evidente perigo, mas é a imaginação criada pelo pensamento de um perigo para esse eu, para esse mim, que é a ilusória identidade que o pensamento está criando, que é a pessoa. Essa é a imagem que o pensamento estabeleceu sobre você. Uma imagem que veio do passado, está aqui agora e está indo para o futuro. Enquanto esse sentido do eu estiver presente, desse ego, desta autoimagem estiver presente, haverá sempre a presença do medo. Porque teremos sempre a presença desse assim chamado futuro, que eu não quero, que eu não espero. Mas o que é esse eu? Quem é esse eu? É isso que aqui estamos com você, investigando. A compreensão disso é o fim do medo, é o fim do sofrimento, é o fim dos problemas. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Além disso, também quero te convidar para se tornar membro do canal, para ter acesso a vídeos exclusivos para membros, que são vídeos especiais gravados em encontros presenciais
com o Mestre Gualberto. Basta clicar no botãozinho Seja Membro para poder ter acesso a esses benefícios. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.